Uma das coisas que eu acho engraçada quando as pessoas falam do queer na arte é achar que só o que tem drag queen é que é queer. Ou que necessariamente porque tem uma drag queen é queer. A gente está falando de uma arte, a arte transformista, que é muito antiga na história da humanidade, né? E particularmente tem esse nome em inglês, como quase tudo que a gente usa hoje, tem esse anglicismo de drag queen ou drag king, e a gente está falando dessa arte transformista. Mas eu vou me centrar aqui mais nas narrativas de... São filmes que é diferente de uma questão de uma história e uma narrativa. E aí eu queria usar essa ideia do que as pessoas entendem por queer para falar de coisas que vão muito além do queer. E aí eu peguei como referência 3 filmes que são muito interessantes para pensar essa questão. Primeiro, um clássico que é Matrix, né? O original de 1999. A série X-Men, em forma geral, a forma como gravaram as histórias em quadrinho dos mutantes. Eu vou me focar na de 2003, que me interessa muito a narrativa, e a Jogador número 1, que também é uma transcrição, uma translação de uma história de um livro, né, de um romance, para um filme de 2018. Pois bem, vocês vão entender por que eu quero usar eles para falar de narrativas que falam principalmente daqueles corpos que não são integrados na narrativa tradicional. E é interessante, eu não vou entrar aqui muito a fundo em teorias queer, quem quiser tem que estudar bastante, principalmente autores que são clássicos, que foram primeiro integrados à área e também construíram, depois vários autores que se integram como queer nas teorias queer, e muita gente usa como se fosse um termo que cabesse tudo, e muitas vezes como se fosse reduzisse a teorias e não falasse de identidades. É muito mais complexo do que em geral as pessoas usam. As representações sociais sobre o queer, inclusive, valem um bom estudo para quem é da área. Recomendo que se leiam sempre Foucault, não é? Os básicos, Foucault, Butler, Deleuze, Guattari, dos brasileiros, sempre a nossa maravilhosa Guacira Lopes Louro, Irra de Perra, a querida Berenice Bento, que tem, inclusive, ela propôs que no Brasil utilizássemos o termo estudos transviados no lugar de estudos queer, que eu acho super pertinente, super concordo, porque tem também mais esse abraçar esse anglicismo, esse estrangeirismo que é o queer, e simplesmente falar da aberração, do objeto, do que é considerado estranho. A J. Mombassa, que tem um trabalho fantástico em diálogo com a arte. O Leandro Collin, que recomendo o livro dele fortemente, que os outros sejam normal, que é um livro que fala das tensões entre o movimento LGBT e o ativismo queer aqui no Brasil. E, principalmente, o Arte Queer do Fracasso, do Jack Robertson, que vai falar demais com o que eu quero comentar aqui sobre os filmes e sobre as narrativas queer nesses 3 filmes. Então, gente, o que acontece? Como as pessoas personalizam muito, isso é interessante, né? Redundante, as pessoas personalizam porque são pessoas. Mas é importante que a gente, numa análise mais crítica, olhe de forma mais ampla, né? E para além do causo, para além do situacional. E aí, quando a gente chega em narrativas que não necessariamente tem, como eu dei aqui o exemplo, a figura da drag queen como uma figura estereotipada na leitura das pessoas sobre gênero, não estou falando do artista que faz a personagem, estou falando de como as pessoas muitas vezes têm uma leitura reducionista de gênero a partir dessas figuras e como poderia ser transformadora. Isso é algo que a própria Judith Butler já trabalhou muito, outros autores e autoras das teorias queer, mas que muitas vezes reduzem. As pessoas confundem, por exemplo, identidades trans com simplesmente as performances, né, transformistas, as performances de drag queens, drag kings. E tem todos esses, depende muito dos usos, é como qualquer coisa ligada à tecnologia. A tecnologia em si, ela pode ser boa ou ruim, depende de como você a usa. Mas existem também colegas, autores que têm pensado, principalmente nos Estados Unidos, como os usos muitas vezes, e como é muito popular, muito mais popular uma drag queen fazer uma apresentação de um texto, ler algo, apresentar, né? Tem uma questão do performático, do artístico ali, que da performance artística, e não necessariamente, né, do que a gente está falando, quando a gente fala do gênero como performatividade, né, que a Butler vai explicar longamente. As pessoas ouvem, as pessoas leem, as pessoas acompanham, e se fosse simplesmente
uma mulher trans preta, por exemplo, mesmo que professora, doutora falando, as pessoas não acompanhariam. Então tem muito da linguagem ali, da carnavalização, outros elementos para a gente pensar. E também de uma estereotipia sobre gênero que facilita no diálogo com as pessoas, mas que ao mesmo tempo é reducionista. Mas isso não é uma questão nesse ponto. Eu só queria mostrar como a gente pode falar de narrativas além. E o Jack Robertson faz um trabalho magistral no Arte Queer do Fracasso para explicar isso. Como obras, a gente pode pegar Procurando Nemo, e aí você tem uma narrativas dos fracassados. Os fracassados como aqueles que foram abjetos, foram excluídos, são os que a sociedade capitalista, por exemplo, coloca como os que não são bem recebidos. A gente vai ter uma experiência enquanto população abjetada, como aquelas vidas que não importam, como as vidas precarizadas. De novo, estou retomando aqui o trabalho da Judith Butler, de sobrevivência há séculos, não é de hoje, né? E isso cria também os caminhos de construção de cultura, como eu já comentei, por exemplo, em análises aqui que eu fiz no YouTube, sobre a série Pose, né? E debates, já que indiquei, por exemplo, do próprio Museu Bajubá, né? Sobre o Miss Travesti BH, sobre experiências da arte transformista e da vivência em coletivo, em casa, comunidade, a relação com a mãe, com a cafetina, né, e todo o processo da população transbrasileira, a invenção do Pajubá, tem toda uma questão aí. Então, essas narrativas como Matrix e X-Men e Jogador Número 1 estão falando de diferentes perspectivas de sujeitos que não são abrigados pela narrativa tradicional da indústria cultural, que remonta a ideia de que, olha, não estamos numa sociedade, o capitalismo não está errando, né? Esse processo todo que nós estamos vivendo vai ser corrigido, acredite, tenha fé. E essa fé, principalmente, ela vai se deslocando do antigo pensamento religioso para um novo objeto de fetichização, né? O que vai ser fetichizado, qual mercadoria vai ser fetichizada, né? E como o capital vai se circular aí por meio dessas mercadorias, né? Para se acumular. Então, inclusive nossos corpos. E aí, basta dizer que corpos trans têm experiência, principalmente das travestis mulheres trans, de séculos com isso, corpos das mulheres exploradas, e em todos os sentidos que mulheres, de forma geral, né, e são utilizadas, pensadas simplesmente como aquelas que vão dar cuidado ao homem, a figura masculinizada como provedor, né, os corpos negros. A gente está vivendo essa experiência, a gente vive há séculos a experiência da diáspora africana. O que significa isso para os nossos corpos? A gente já viveu tantos séculos de exploração, todos esses corpos que eu citei, negros, mulheres, milênios, né, quando a gente fala das mulheres, negros, corpos traficados, explorados, estuprados, e corpos LGBT, principalmente corpos trans. Mas as nossas narrativas não aparecem. Quando aparecem, são estereotipadas, como se não fossem narrativas do universal. É como se a nossa experiência particular fosse particular, e a experiência particular do sujeito dentro da heteronormatividade, de um determinado conjunto de normas construídas como normas de uma falsa heterossexualidade universal, né, que em detrimento das várias formas de ser, inclusive heterossexual, não apenas de vivenciar outras orientações sexuais, já é reducionista em si para o que se propõe, a heteronormatividade, e também da cisnormatividade, que é um conceito que nós temos utilizado para falar dessa visão de mundo que só imagina o mundo a partir do olhar de quem não é trans, como se só a não transgeneridade, ou seja, a cisgeneridade, fosse viável e fosse o normal, né? E também a branquitude que estrutura essa sociedade racista, como se o ideal de humano fosse ser branco. E tudo que tem a ver com estética e elementos do humano são brancos. Isso traz uma interferência nessas narrativas, que aí eu estou falando de narrativa como algo mais profundo do que a história em si, tá? A história, basicamente, Matrix, pessoas descobrem que estão dentro de um programa de computador, né? X-Men, pessoas são mutantes, vivem numa sociedade, e aí é bem evidente, né? Uma sociedade que discrimina eles, né? Elas não estão no padrão. Nós poderíamos dizer que são pessoas que têm particularidades que lhes dão poder, que muitas pessoas desejam, muitas pessoas buscam, mas ao mesmo tempo discriminam e têm medo.
Olha, qualquer pessoa que seja negra, que seja principalmente LGBT, a gente já ouviu muito sobre como certos aspectos da nossa vida são desejáveis. Está aí o filme Corra para falar um pouquinho disso, né? E se deseja o nosso corpo para qualquer coisa, para exploração, objetificação, para uso, nós somos desejadas. A gente está falando muito do corpo das travestis, mulheres trans, e ao mesmo tempo minorizadas, inferiorizadas, subalternizadas. Aqui eu posso até falar como é interessante pensar essa questão da subalternização. Eu pensei muito no texto, no livro, no texto, né, no que a Spivak escreveu há muitos anos, a Gayatri Spivak, uma pesquisadora decolonial, uma pensadora decolonial, e que é interessante porque em inglês eles perguntam, né, can the subaltern speak? Pode o subalterno falar? E é interessante a gente falar em português, que é uma língua generificada, pode o subalterno falar, porque em inglês, quando ela escreveu, ela não escreveu que é o subalterno. Aliás, o correto em português seria dizer pode a subalterna falar, porque ela estuda como mulheres indianas não podiam falar das suas demandas e quem falava por elas era o homem indiano. E no processo do imperialismo britânico, o homem britânico questionou certas condições, por exemplo, o fato da esposa ser queimada junto com o marido em rituais tradicionais, e quem respondia não era a mulher, era o homem. Ou seja, a tradução correta, fora do anglicismo, do inglês, que tem uma linguagem, né, que aí você pode usar termos neutros, isso fala muito por que no Brasil a gente tem que lutar por linguagem neutra, né, para trazer mais elementos de compreensão do mundo, de pontos de vista. A língua também é isso, é diferentes pontos de vista. Como uma linguagem neutra, para além da inclusiva, né, que tem diferença aí. Inclusiva, a gente considerar que o universal não é só o masculino universal. Mas olha que interessante. Então, o sentido mais correto seria dizer pode a subalterna falar. E nós que estudamos há décadas esse texto, quem só leu a tradução não teve contato com essa compreensão de que ela estava falando de mulheres indianas, né, e que leu, entendeu que falava das mulheres, falando das mulheres indianas, mas o título não traduz isso. Então, esses filmes que são produzidos também para a indústria cultural trazem grandes atores conhecidos, são produtos. Tem histórias fantásticas, as irmãs Wachowski, que eu estou falando também por oportunidade de lançamento do Matrix Resurrections, né, que eu estou postando esse vídeo antes do lançamento agora, dessa nova versão, desse novo capítulo da história da Matrix. As irmãs Wachowski, elas até a Lily Wachowski, uma das diretoras, que são mulheres trans, ela falou que Matrix era uma grande metáfora trans. E uma metáfora também reduz muito a ideia do que é a narrativa, porque, como eu falei, história é o básico, é o que está contado ali, narrativa é o que está por trás. E essas narrativas podem ter várias metáforas. Quanto mais longa, várias metáforas. Então não tem como um filme tão longo ser só uma metáfora. É claro que tem metáforas ali, inclusive trans. E narrativas queer, narrativas do abjeto, do considerado transviado. Inclusive quando a gente pensa na negritude. Nos Estados Unidos eles têm muito o termo popular, porque o queer vem do popular, não vem da academia nos Estados Unidos. Né? Vem do sentido de pessoas queer of color, que são pessoas negras, né, asiáticas, como a gente entenderia aqui. São pessoas que mesmo dentro do queer existe uma hierarquização. Mesmo dentro do abjeto existe um mais abjeto. Acho que tem uma cena da série Pose que eu comentei em um outro vídeo que fala muito disso, né? Que aquele gay, aquele homossexual, aquele viado, por ser excluído, exclui a travesti, quanto mais a travesti preta, esse gay, muitas vezes branco, objetifica o gay negro, o homossexual negro, né, o viado negro. Então são várias questões aí para se pensar, né, como as pessoas... É preciso quebrar essa lógica de subalternização para se sentir melhor do que o outro que está pior do que você. E essa não é uma questão que é culpa do negro, do LGBT ou da mulher, na briga de uma mulher com outra. Inclusive, narrativas feministas, nós temos lutado para que elas não coloquem sempre esse estereótipo da mulher brigando com outra mulher por um homem, né? Ou sei lá pelo quê. Mas sempre no entendimento de que isso é um instrumento do machismo, do racismo, da LGBTfobia, né? Para que nós, que não somos o sujeito branco universal, entre aspas, né? Não somos um homem branco cisgênero supostamente heterossexual, para que nós não lutemos pelo grande jantar, e sim pelas migalhas do jantar dele. Tá?
Então, isso é muito interessante a gente pensar nessa questão de um sistema que nos controla por trás, é o próprio debate de ideologia, que no marxismo se trabalha tanto, né, que é o discurso da indústria cultural. Essa é a função da indústria cultural, é dizer que está tudo bem, que vivemos num mundo maravilhoso, essa é a realidade. E Matrix fala muito disso, e por isso que também eu considero que é uma narrativa queer, né, para além da própria diretora ter dito que é uma metáfora trans. E eu vou avançar nessa questão da transgeneridade quando eu falar de jogador número 1, porque também tem algumas questões quando as pessoas leem sobre transgeneridade, elas leem de forma muito superficial. Eu já falei num prefácio que eu fiz para o livro Vidas Trans, né, que é do querido, saudoso João W. Nery. Eu fiz um prefácio junto com a Laerte, escreveu outro prefácio. É um livro que o João W. Nery, escritor, psicólogo, homem trans, amigo saudoso, escreveu junto com outros colegas, como a Maré Moira, como Márcia Rocha e Tarso Brant, sobre suas vidas. E eu falo nesse prefácio que as pessoas acham que a jornada da pessoa trans é de dentro para fora. E, na verdade, eu entendo que é de fora para dentro. É para sair daquelas imagens que as pessoas constroem de nós, os estereótipos, para buscarmos construir um eu autêntico, que tem a ver com o gênero com o qual a gente se identifica. E quando você é uma pessoa trans, você tem muita noção de coisas que as pessoas cis, por estereótipo ou por transfobia, não entendem, que estereotipam a nossa compreensão. Por exemplo, sobre biologia, a gente tem muita noção de biologia, de imagens, de construção de si. Então, é interessante quando a gente vê um filme em que a gente se reconhece como aquelas que estão tentando convencer outras de que esse sistema todo, esse sistema com C, né, de cisgeneridade, sistema, que ele é branco, mas no sentido de branco não só porque é branco, mas porque ele idealiza uma branquitude universal, e isso é um instrumento do racismo, porque esse sistema heteronormativo, como eu disse, ele reduz pessoas, inclusive, que vivenciam a heterossexualidade a um estereótipo, ou seja, se você, por exemplo, for uma pessoa... isso acontece muito com, principalmente, mulheres trans, travestis, heterossexuais. Né? Então, somos mulheres, nos atraímos por homens, homens se atraem por nós. E aí vivenciamos discriminação porque vivemos uma heterossexualidade não cisnormativa. E aí isso fere o ideário de reducionista de heterossexualidade, que é heteronormativo das pessoas que pensam a heterossexualidade como cisgênera, como se pessoas trans não fossem heterossexuais. E mais, como se não pudessem ser lésbicas, como se pessoas trans não pudessem ser homossexuais, não pudessem ser bissexuais. E, particularmente para as pessoas bissexuais de forma geral, inclusive cisgêneras, né? Todas as pessoas, não só trans, tem esse desafio de pensar, e é bem próprio da cultura brasileira nesse ponto, de pensar que pessoas podem ser bissexuais. As pessoas olham em geral os corpos em termos de sexualidade de forma monossexual, como se só pudessem ser homossexuais ou heterossexuais. E quando falam de bissexualidade, às vezes é de forma muito teórica ou fetichista, como se a pessoa bissexual tivesse que, literalmente, transar toda hora com pessoas de todos os gêneros, de qualquer gênero, para se confirmar bissexual. Então tem esse problema muito grave na compreensão das pessoas, e que a narrativa tem dificuldade dentro da indústria cultural de se colocar, mas de alguma forma há frestas, né? Sempre há frestas nas narrativas, cheias de alegorias. Não é à toa que a alegoria da caverna de Platão é extremamente citada em Matrix. Vai lá, quem não assistiu, quem não tem referência vai olhar. E X-Men, que eu acho que fica muito evidente também, a questão de sermos aquelas que estão questionando um sistema que nos ataca, que nos mata, que nos fere, e que ao mesmo tempo deseja, né, que muitas vezes nos coloca como aquelas que têm particularidades, porque nós conseguimos ver o mundo de forma muito particular, diferente, não somos melhores do que ninguém, tá? Mas também ninguém é melhor do que a gente. Mas ao mesmo tempo nós temos pontos de vista particulares que são enriquecedores. E essa é a grande questão da valorização da diversidade. Trazer todos os pontos de vista, ou o máximo de pontos de vista,
para trazermos para as organizações, para todas as formas de organização coletiva, algo mais produtivo, algo mais diverso, não só por justiça social, mas porque isso também envolve lucratividade, isso envolve um resultado final mais criativo, isso envolve criatividade. E o próprio jogador número 1, que eu acho que tem várias questões do jogador número 1, porque ele trabalha com vivenciar outros corpos, no contexto de todos falando de ficção científica, né? Mas vivenciar outros corpos. E o que significa esse vivenciar outros corpos? Que obviamente para muita gente dá já uma leitura de transgeneridade, porque existe um estereótipo sobre ser trans que foi construído pela própria linguagem, principalmente no século XX, para explicar os nossos corpos numa perspectiva cisnormativa, que é dizer que nós somos espíritos, né, ou cérebros, ou corpos, ou seres, né? Nós somos, por exemplo, eu seria uma mulher num corpo errado, ou um homem trans seria um homem com um cérebro, uma alma, o que seja, que as pessoas estão colocando sua identidade num corpo errado, num corpo que não é adequado para aquilo, como se nossos corpos estivessem errados e não um sistema que não reconhece a nossa identidade, como nós somos, na nossa diversidade de corpos. Esse estereótipo, então, ele é chacoalhado quando a gente vê a possibilidade de vivência de diferentes identidades. O que você pensa, por exemplo, eu vou antes dessa questão dos corpos que são virtuais, hoje, com os avatares. Eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, jogam nos mundos virtuais e são extremamente LGBTfóbicas, mesmo quando elas vivenciam personagens que não correspondem ao gênero que elas têm enquanto seres, pessoas humanas, não avatares, não imagens projetadas. O fato de ter personagens que são mulheres, que são homens, que são personagens de toda uma diversidade sexual, de gênero, étnico-racial, posso entrar na questão racial, não significa que não há uma leitura racista, machista e LGBTfóbica. Tanto que já houve vários estudos sobre como mulheres são representadas nessas mídias, como nos jogos, né? E a gente teve vários casos, até agora em 2021, quando eu gravo aqui, de jogadores famosos que foram acompanhados, denunciados e até foram responsabilizados por transfobia com outras jogadoras que são pessoas trans, então jogadores cis, transfóbicos, que atacaram outros colegas que são jogadores por serem trans, ou atacaram pessoas trans na sua identidade, como se ser trans fosse menor, ao mesmo tempo que as pessoas elas usam jogos, elas jogam com personagens de troca de gênero, troca de identidade, troca de nacionalidade. Então, não é só porque tem uma troca de corpos, e por isso que é importante falar isso, e por isso que é reducionista pensar em termos de transgeneridade dessa forma, em jogador número 1, e por isso que também a narrativa é uma narrativa queer, porque nos permite ver o que serão os dilemas quando as pessoas, nenhum ser humano, se identificar necessariamente com um corpo físico e poder modificar o seu corpo de forma mais... Também a gente vive numa sociedade capitalista, acredito que não vai ser de graça, né? Então você vai ter questões de transracialidade, de transgeneridade, de transgeracionalidade, poderia entrar em outras narrativas aqui, e que se as pessoas não discutirem hoje sobre gênero, sobre sexualidade, sobre raça, vão chegar de forma muito superficial a essas questões, como se fosse apenas uma questão de aparência. E nós estamos falando de toda uma construção de identidade, de cultura e da própria natureza do que é ser humano, né? Na nossa diversidade de gêneros, quando uma cultura e a questão cultural identifica, reconhece algum gênero, dá nome para os gêneros, né? Porque gênero é uma categoria cultural, como raça, e que somos todos da raça humana, né? E que o racismo nos estratificou em diferentes grupos. E como é que será numa sociedade que não supera o racismo, mas você pode trocar de corpos? Eu citei Corra, quando você pode usar diferentes corpos. Como é que será de diferentes etnias? A gente vive muita experiência das redes sociais. A gente pega o Facebook, o Instagram, você trabalha com imagens. Então as imagens dos filtros, elas mudam também a nossa configuração de aparência, a etnia em termos de aparência, mas a etnia não se resume à aparência, né? Também tem aspectos históricos, culturais, de linguagem. Então, esses três filmes são muito interessantes para a gente pensar como
o que a gente está chamando de abjeto, ou aberrante, ou o queer entendido muito além do estereótipo de ser só LGBT, ou, como as pessoas confundem, eu nunca uso a sigla Q junto com LGBT porque não faz sentido, porque queer compõe toda uma diversidade sexual, de gênero, inclusive racial, que não precisa necessariamente se nomear e que se nomeia também de diversas maneiras. Então, no Brasil tem um uso muito limitado. Eu me lembro, só para encerrar, nos anos 90, na universidade, muitas vezes colegas professores que eram gays, que eram homens homossexuais, em geral brancos, não se falavam gays, eles se falavam queer para não dizer gay, porque a palavra gay, ou a palavra viado, ou a palavra bicha, incomodava muito. E a queer, como é um estrangeirismo, ela era menos chocante, né? Como a transição que também é estudada, mais antiga, de ao invés de falar, por exemplo, viado, se falava, que já era colocado de forma pejorativa, se falava gay, né? O anglicismo, ou homossexual. Apesar de que não cabe aqui, mas a palavra gay também a gente usa no português no sentido de gaiato, vem da mesma raiz provençal, do gaio, do alegre. Mas então, é isso. Muito interessante como a gente pode entremear narrativas da indústria cultural com leituras do que o Sérgio Moscovici, o criador da teoria das representações sociais, falava das minorias ativas. Quer dizer, a gente traz narrativas criativas, estando nós na marginalidade dessa sociedade, às margens dela, porque nós olhamos ela de fora, na verdade estando nela, mas nas margens, né? Nos muros, na cora, no muro, como os gregos chamavam, né? na região fora do espaço da polis ali, mas fazendo parte da polis, da cidade. Então, é muito interessante como a gente pode, nesses contextos, fazer várias alegorias, metáforas da sociedade, como nossas questões, como grupos historicamente discriminados, não são só nossas, são de todo mundo, porque elas estruturam essa sociedade que